Olá pessoal, meu nome é Pedro Henrique Braz e a gente vai falar sobre o sucesso empreendedor, um guia para esses novos empreendedores que será dividido em módulos. E o nosso primeiro módulo é sobre Startup Class. Basicamente a gente vai falar aqui sobre o novo mundo do empreendedorismo frente às startups, que está movimentando mercados através da escalabilidade, disrupção, digitalização e a democratização frente aos consumidores. Mais do que isso, o nosso primeiro módulo será dividido em 5 capítulos. E o nosso primeiro capítulo é sobre empreendedorismo e startup. E aqui a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, a primeira correlação mental a ser feita é com a economia. Por quê? Visto que o processo de empreender ele está ligado de forma direta com as cadeias produtivas do sistema. Mais do que isso, o empreendedorismo está ligado diretamente à forma com que a gente gera valor na vida das pessoas. Então aqui a gente pode estabelecer o valor monetário de uma empresa ou de um produto a partir do valor intrínseco que a mesma gera na vida das outras. O empreendedorismo ele é um processo, então ele é um processo de iniciativa, de implementação de novos negócios ou mudanças em empresas que já existem ou que serão criadas. Então, esse é um termo muito usado no âmbito empresarial e que muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos que normalmente envolve inovação e muito risco. Quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de startup e área digital, a gente vem logo com 2 grandes nomes na mente, né? Que basicamente é Bill Gates e Steve Jobs. Porque estes são exemplos de empreendedores que inovaram na tecnologia e que ajudaram a disseminar em todo o mundo a possibilidade de se criar empresas bem-sucedidas e extremamente valiosas voltadas à tecnologia. Mais do que isso, o empreendedorismo está muito relacionado com a questão da inovação. Desde a visão de destruição criativa que foi proposta por Schumpeter, um dos maiores economistas e pensadores políticos do século XX, no qual o objetivo era de se quebrar paradigmas e também modelos pré-existentes para que a gente possa criar algo dentro de um setor ou produzir alguma novidade. Então aqui a gente pode ter diversos exemplos e a gente tem diversas startups que inovam dentro de um setor existente. O nosso maior nome hoje, ou pelo menos grande conhecido por parte da população, é o Uber, né? Então o Uber é uma grande startup que teve uma inovação dentro de um setor já existente. Ele aplicou novas possibilidades no mercado de mobilidade. Então aqui a gente aprende que uma startup na área digital, ela pode mudar e pode quebrar toda a cadeia de valor já existente dentro de um mercado. Mais do que isso, a gente tem um grande nome que é o Eric Ries. O Eric Ries ele é um empreendedor do Vale do Silício e ele é um autor reconhecido por ser o pai da metodologia Lean Startup, que é uma estratégia de modelo de negócio que direciona como as companhias e as startups irão alocar os seus recursos de uma forma mais eficiente, onde a gente prioriza um modelo enxuto e ele faz uma boa definição também do que seria uma startup. Então, no seu best-seller, que é o livro Lean Startup, ele fala que startup é uma instituição humana que foi desenhada para criar um novo produto ou serviço, em condição de extrema incerteza. Mais do que isso, quando a gente fala em startup, está relacionado também com a capacidade de se levar a uma grande escala em um curto período de tempo, com poucos recursos. A gente pega uma startup, a gente cria uma empresa com base tecnológica e a gente leva aquilo para o mercado. Pensando assim, temos exemplos de startups nas mais diversas áreas do conhecimento humano. E o termo empreendedorismo, ele começa a se tornar conhecido e tido como possível solução de problemas econômicos e pessoais do país por grande parte da massa popular apenas nos últimos 10 anos. Por quê? Foi quando surgiu aquelas primeiras empresas de tecnologias que tiveram conhecimento para o grande público, né? Então, com o aparecimento desses grandes cases de sucessos norte-americanos e também brasileiros, através de empresas de tecnologia, surgiu-se ali um novo termo. Por que essas empresas se tornaram tão conhecidas? Porque elas atingiram um valor na vida das pessoas e um valor de mercado muito alto. São empresas que estão diretamente atuando na vida de todas as pessoas e em todas as áreas.
Mais do que isso, a gente conseguiu dar um nome para essas empresas quando elas atingiram ali um valor de US$ 1 bilhão, que essas empresas são chamadas hoje de unicórnios. Então, termos este que foi dado na tecnologia para empresas que têm o seu valor de mercado em US$ 1 bilhão. A gente percebe também que essas empresas, quando se comparadas a outras empresas tradicionais, elas criaram esse valor de mercado em um curto período de tempo, né, quando se comparado a essas outras empresas. Só para um efeito de comparação, o Instagram, que é uma empresa de compartilhamento de mídia, ela demorou apenas 18 meses para que saísse do zero e fosse vendida por US$ 1 bilhão para uma outra recém-criada empresa, o Facebook. E este é apenas um dos casos que começaram a se repetir, não apenas no já consolidado mercado norte-americano, como também em países como China, Israel e também o Brasil, né, claro. Aqui no nosso país a gente pode exemplificar os unicórnios, nossos cases de sucesso, com as 3 primeiras startups que se tornaram unicórnio, né? Que foram o Nubank, 99 e o PagSeguro. Essas são consideradas os primeiros unicórnios brasileiros, que possuem valor estimado de US$ 1 bilhão. E com isso, a gente passa a conhecer um pouco mais sobre o mundo das startups e as empresas de crescimento exponencial, que vem alterando todo o mercado mundial e a forma de se construir, gerir e oferecer serviços e produtos aos clientes. Porque a gente passa a colocar no mundo empresas que quebram com grandes cadeias de negócios tradicionais e que remodelam mais do que tudo a forma com que a gente conhece hoje negócios inovadores. A criação de negócios que antes estavam apenas na mão de grandes organizações ou de endinheirados tornou-se acessível. A gente pode dizer que a criação de uma startup hoje ela está a um clique ou a um byte de distância. Mais do que isso, a gente tem a oportunidade e a gente dá a oportunidade a grandes empreendedores que antes não tinham condição de criar grandes empresas. Por quê? Porque para esses empreendedores, o mundo tornou-se pequeno. A gente pode dizer que a gente está a apenas um clique ou um byte de distância e a gente está dando oportunidade aos novos empreendedores de todo o mundo que possuem uma boa ideia, uma capacidade de execução. E nos próximos capítulos a gente vai falar sobre as áreas que essas startups estão atuando e a forma com que elas estão impactando as nossas vidas. Obrigado, pessoal!